Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para fazer mais uma videoaula da EBD, ali da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas, onde temos como nosso pastor presidente o pastor José Luiz de Souza e o nosso superintendente, pastor Júlio César Carapina. E nessa oportunidade eu gostaria de estar agradecendo essa rica e gloriosa oportunidade que foi nos dada de estar gravando essas videoaulas. E antes de começar esta aula, eu gostaria de pedir ao nosso professor César, que é o meu esposo, que está aqui do meu lado, né? Nós somos professores juntos ali na sede dos adolescentes de 3 a 14 anos. Então ele vai estar fazendo uma oração antes da gente começar a aplicar esta aula. Senhor meu Deus, glorioso e amado Pai, queremos mais uma vez te louvar, te exaltar pela tua presença, pela tua graça, pela tua companhia, Senhor. Em nome de Jesus, quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor possa usar a tua filha, a tua serva, para estar falando, Senhor, para estar levando esta mensagem. Em nome de Jesus, usa, Senhor, como tu quiseres, ó Deus, porque tudo pertence ao Senhor. Por isso te louvamos e te agradecemos, Senhor, e te pedimos. Fica conosco. Abençoe a todos, ó Pai querido, que estiverem também assistindo a este vídeo, Senhor. Que o Senhor possa estender as tuas mãos e fazer a tua graça, Senhor, sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos o nosso professor César, né, de estar aqui conosco, nos ajudando, fez essa linda oração. A lição de hoje, que nós vamos falar, ela tem por título Cremos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Falar de Jesus não é difícil, né? É fácil, é um assunto fácil de se falar, né? Mesmo não sendo uma pessoa muito entendida na Bíblia, que fez teologia e outros estudos mais, não é difícil de falar, porque nós já sabemos que Jesus é maravilhoso, né? Jesus é muito bom. Então, o título da lição é Cremos em Jesus Cristo, nosso Salvador. E o texto áureo se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 15. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. João, capítulo 1, versículo 15, você que está em casa, depois se quiser conferir, né, na Bíblia, a Bíblia está aqui do meu lado, a Bíblia é este livro maravilhoso que eu já falei, é o nosso manual de ensino do nosso dia a dia. Então hoje nós vamos falar quem foi Jesus, né? Jesus de Nazaré é Rei dos Reis, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. A Bíblia é bem clara quando fala de Jesus. Ele afirma todos esses adjetivos para Jesus. Quantos adjetivos lindos e maravilhosos nós podemos falar de Jesus. E a Bíblia afirma que ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Nós vamos falar de Jesus e Jesus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Estudar sobre Jesus, além de nos aproximar mais de Deus, falar sobre Jesus, além de nos aproximar mais de Deus, nos enriquece o conhecimento, enriquece-nos o conhecimento sobre o Deus verdadeiro e o seu Filho. Então, quem é Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré, ele nasceu em Belém da Judéia, sob as ordens do imperador César Augusto, dominador, né, na época, do maior império que já existia no mundo, o de Roma, né?
E a família de Jesus, ela partiu de Nazaré, que pertencia à Galileia, né? Ela partiu para Belém da Judéia. Jesus nasceu e viveu naquela época na província da Galileia. Ele pertencia ao Império de Roma, A Bíblia diz que Maria, a mãe biológica de Jesus Cristo, era virgem, era uma jovem virgem na cidade de Nazaré. E ela estava prometida para casar com José, com o jovem José. Então, apareceu para ela um anjo chamado Gabriel, né? Um anjo chamado Gabriel, e a cumprimentou dessa forma: que a paz esteja com você, Maria. Né? Aí ele deu o recado, o anjo deu o recado que Deus mandou para Maria, que Maria ia engravidar através do Espírito Santo de Deus, ia conceber, ia dar à luz a um menino, a qual se chamaria Jesus Cristo, que se chamou Jesus Cristo, que significa Deus é o Senhor. E Maria concebeu Jesus, uma criança linda, linda, muito linda, o primeiro filhinho de Maria, né? E a missão de Jesus foi prover salvação para todo mundo. Agora vamos para o tópico, ele viveu. Jesus de Nazaré é a pessoa mais importante que já existiu no mundo. Em forma de uma criança, ele cresceu na graça. Jesus cresceu na graça e no conhecimento diante de Deus e dos homens. Ele iniciou o ministério dele com 12 discípulos. Pregando sobre o reino de Deus em toda a antiga Palestina. Jesus ele seguiu pregando por 3 anos sobre o reino de Deus na velha Palestina. O ministério de Deus foi marcado por amor, muito amor. Jesus era muito amoroso, ele é muito amoroso, ele não era não. Ele foi quando se fez homem e ainda hoje ele é amoroso, né? Deus, Jesus, né, são amorosos. O ministério dele foi marcado por amor, ele evangelizou pessoas que tinham dificuldades financeiras, que precisavam de alimentos materiais e alimentos espirituais. Ele consolou pessoas de corações entristecidos, de corações quebrados e amarguradas. Ele pregou a liberdade para presos no vício, presos na servidão, presos escravos de homens, presos nas próprias amarguras. Então Deus ele pregou a liberdade, ensinou que a pessoa poderia aceitar a Deus, aceitar Jesus e ser livre, ser liberto, né? Que Jesus veio para salvar a humanidade. Os escravos da época também, né? E outras pessoas injustiçadas. Ele pregou para todas essas pessoas. O meigo Jesus, amoroso, Jesus ele era meigo e amoroso. O meigo Jesus Nazareno, ele curou também. Ele curou cegos, ele curou pessoas que viviam endemoniadas, oprimidas, né? Pelo demônio, pelo inimigo e também oprimida pelos homens, né? Naquela época tinham pessoas religiosas que oprimiam as pessoas eram obrigadas a fazer o que eles queriam. E ainda hoje existem pessoas assim, oprimida pelo homem, oprimida pelo pecado, e Jesus ele veio para libertar, né? Jesus ele veio para curar, veio naquela época e ainda hoje ele cura, ele liberta, ele livra do cativeiro, ele tira do cativeiro, né? E nos faz feliz. Perdoa pecado, né? Ele anunciou um ano aceitável de Deus, um tempo de graça divina, fazendo o bem. Mostrou que Deus estava de braços abertos, o Pai dele, que era Deus, estava de braços abertos
para que as pessoas pudessem aceitar Jesus, que Deus estava de braços abertos para perdoar pecado, para curar. E ainda hoje esse Deus está de braços abertos para você que está me ouvindo, você que ainda não aceitou Jesus, você que não conhece esse Deus maravilhoso, que pode fazer tudo por você. Às vezes você pensa, mas o meu problema ninguém pode resolver, nem Deus pode resolver. Pode sim. Deus, ele é o Deus do impossível. O que o homem não pode fazer, aquilo que já está desenganado pelos médicos ou pelo homem mesmo, né? Um homem comum, né? Um médico ou um homem comum, Deus, ele tem os seus meios de fazer acontecer, de fazer o milagre, de operar o milagre. Então Deus, ele está pronto, ele está de braços abertos. Jesus pregou sobre isso e por amor a fazer o bem, ele enfrentou muitas resistências na época com os líderes, né? Os líderes da época, os judeus, não aceitavam. Jesus, ele pregava, ele curava. Uma vez ele pegou um jovem, tinha um jovem que estava bastante endemoniado, muito endemoniado, e ele orou, expulsou o demônio e o jovem foi liberto. Para os judeus, isso era uma coisa muito ruim. Eles enfrentavam isso com muita ira, com muita raiva, porque isso tirava a autoridade deles. Então, eles não gostavam. E eles já estavam muito chateados, muito zangados, muito bravos e começaram a perseguir Jesus Cristo. Eles queriam, por toda a lei, prender Jesus, fazer algo com Jesus, porque eles não estavam aceitando as ações de Jesus Cristo, né? Todo aquele movimento que o Jesus estava fazendo, ele e seus discípulos. Então, mas Jesus não desistiu de fazer aquilo que Deus mandou. Ele não desistiu de dar oportunidade àqueles que necessitavam. E ainda hoje, ele está insistindo, ele está batendo na porta do seu coração, insistindo com você. Mas você insiste em não voltar para a casa do Senhor, você insiste em pecar, você insiste em permanecer nas trevas, em permanecer no vício, na escravidão do pecado, sendo que Jesus é uma pessoa maravilhosa e pode te libertar. Então, naquela época, Jesus, ele não desistiu das pessoas e ainda hoje ele não desiste. Jesus Cristo tinha uma missão que o Pai o enviou. Então, ele continuou fazendo a missão dele, né? Mataram Jesus. Chegou o dia em que mataram Jesus. Perseguiram por fazer o bem. Ele foi perseguido, mas ele sabia da sua missão redentora, né? Ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. Ele sabia que ele tinha que morrer para salvar o pecador. E os carrascos o castigaram. Arrancaram sua barba, surraram Jesus, rasgaram sua carne, furaram sua cabeça com a coroa de espinho e colocaram uma cruz imensa para ele carregar, caminhar até o Calvário. O Calvário é onde eles enfincavam as cruzes, né? Que na época era morte de cruz. Então o Calvário era lá onde colocava a cruz com a pessoa morta. E lá no Calvário transpassaram a lança em seu coração. Jesus expirou e morreu. Você tem consciência, você que está me ouvindo, e eu falo para você e falo também para mim, como igreja, você tem consciência o que significou esse papel de Jesus na época, morrer na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados? É muito difícil. Foi uma missão muito difícil, mas Jesus cumpriu tudo aquilo que foi ordenado a ele. Como igreja, significa a morte de Jesus há 2000 anos atrás. Jesus morreu na cruz do Calvário para libertar as pessoas do pecado. Pelo seu pecado, pelo meu pecado, Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou.
E isso muito nos alegra, porque Jesus vivo está. Jesus está vivo. E as mulheres, no terceiro dia que Jesus havia morrido, ele ressuscitou. E as mulheres foram até o túmulo. Qual foram essas mulheres? Eu vou citar agora o nome dessas mulheres. Foram Maria Madalena, Joana e uma outra Maria, né? A pedra estava fora do lugar, elas foram até o túmulo onde Jesus foi colocado. Depois que ele foi tirado da cruz, ele foi colocado num túmulo e colocaram uma grande pedra na entrada do túmulo. Mas quando elas chegaram lá, essa pedra estava removida do lugar. Então elas ficaram olhando uma para outra, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber o que pensar. Roubaram o corpo de Jesus, mas apareceu 2 homens com vestes brilhantes e falaram para elas: Jesus não está mais aí. Ele já ressuscitou. Ele está ao lado do seu Pai, à direita do Deus Pai. Ele já ressuscitou. Ele está vivo à direita do seu Pai, intercedendo por nós, né? Como advogado, um verdadeiro advogado, intercedendo por nós. Então, alegre-se você que está me ouvindo nessa manhã, adolescente, adulto, idoso. Alegre-se você que está me ouvindo, tendo a oportunidade de me ouvir. Jesus está vivo. Alegre-se, anime-se. Jesus está vivo. Ele ressuscitou e está pronto para perdoar os nossos pecados, a sarar, a curar as feridas, tirar do vício, libertar os cativos, libertar os escravos. E nós vamos falar agora Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. O essencial é que em seu coração ele seja o Senhor. E no meu coração também. Ele seja o Senhor e Rei do seu coração. Que nada mais seja o essencial na sua vida. Tudo que nós temos é bom, uma casa maravilhosa, um carro, um passeio, os amigos. Mas o essencial mesmo é ter Jesus no coração, como nosso Rei, como nosso Salvador, a qual um dia vai vir nos buscar para morar no céu, para termos a nossa vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E ele virá um dia buscar a sua igreja, a igreja amada, mas só vai subir com ele para ter a vida eterna aquele que aceitar Jesus. Você que está me ouvindo neste momento, que você possa refletir nesta palavra, que você possa se posicionar. Você que está desviado do caminho do Senhor, um dia serviu ao Senhor, você já foi igreja do Senhor, mas hoje não é mais. Ainda há tempo de voltar, porque Deus ele está de braços abertos para te acolher. Tá? Então, este é o momento, não perca tempo, não perca mais tempo. Que Jesus seja o essencial em seu coração, que ele seja o Rei dos Reis, que ele seja o Senhor Rei. Você conhece a Jesus? Uma pergunta que eu faço neste momento. O que você leu sobre ele? Qual a sua experiência com Deus, com o Filho de Deus, que é Jesus? Qual a sua experiência que você já teve? Deixe Jesus reinar a sua vida. Sempre em sua vida, você tem que colocar Deus, Jesus em primeiro lugar. Tenha esperança. Viva a esperança. Não perca a esperança nunca. A nossa esperança é Jesus Cristo, que ele vai voltar e nós vamos ter uma nova vida. Depois dessa vida carnal que nós temos, que nós morrermos, nós temos uma outra vida com Jesus, a vida eterna. E só vai participar dessa vida eterna quem tiver Jesus no coração. Quem aceitar Jesus como seu essencial, como seu Senhor, como Rei na sua vida. Quem tiver ele, quem for realmente igreja, quem for realmente servo de Deus,
Não é a igreja ou o templo. Igreja é você, aquele que aceitou Jesus, é igreja, né? Você pode pertencer a uma igreja e você ser igreja. Quando você sai lá do templo que você congrega, você é igreja em qualquer lugar. Você tem que ser igreja no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. E você, adolescente que me ouve neste dia, você não perca a esperança nunca. Nunca perca as esperanças. Viva a esperança que Jesus é para nós. E que um dia Jesus vai vir nos buscar e nós vamos ter uma vida eterna. Se nós morrermos antes de Jesus vir nos buscar, né, nas nuvens, que nós possamos partir dessa vida também com Jesus Cristo. Porque partir sem Jesus não é bom. Porque você não vai herdar a vida eterna. Mas nós temos que garantir a nossa vida eterna. E para garantir a nossa vida eterna, nós temos que estar ligado com o Pai, ligado com o Filho, que é Jesus Cristo. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o que eu deixo nesta manhã, nesse dia para você, nesta manhã de domingo para vocês, é o seguinte: viva a esperança de Jesus, fale de Jesus, imite Jesus e viva com Ele. Eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus e cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus.